Oi, alunos! A aula de hoje será sobre tipos de sujeito. Antes de passarmos para tipos de sujeito, que foi o que vocês estudaram na aula passada, eu enviei para vocês um texto, onde vocês realizaram a leitura e fizeram umas atividades para colocar em prática o que seriam os tipos de sujeito. Então, para que haja um entendimento maior, uma aprendizagem maior, eu estou gravando essa videoaula para vocês. Antes de que nós possamos falar sobre tipos de sujeito, vamos falar um pouco sobre o que é frase, oração e período. Frase é o enunciado que estabelece uma comunicação com sentido completo. A frase ela pode ser declarativa, interrogativa, imperativa, exclamativa e optativa, dependendo do que você deseja falar, qual que é a sua intenção comunicacional. Por exemplo, se você estiver em um diálogo e você fala, aqui nós temos o exemplo. Você costuma ir ao cinema? Costumo, um verbo. Tem sentido completo? Você entendeu o que eu estou falando? Então, o costumo é uma frase. Que tipo de filmes você prefere? De ação. Esse de ação é considerado uma frase. Por quê? Porque ele estabelece um sentido completo. Ele tem sentido completo. O que seria uma oração? É o enunciado que apresenta verbo ou locução verbal. O que é locução verbal? Quando tem dois verbos que fazem o papel de um só. Estou viajando. Então, eu uso o verbo estar e o verbo viajar para falar uma mesma ação. A frase ou membro, a oração também pode ser considerada como frase ou membro da frase que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. O verbo, ele é o mais importante numa oração. Ele tem uma forma, ele é extremamente importante para que seja oração. O período é um enunciado formado por uma ou mais orações. É simples quando apresenta uma só oração e composto quando se constitui de duas ou mais ações. O período é uma frase constituída e ele precisa ter sentido completo. Então, não existe período sem sentido completo. Vamos colocar assim, ó. Nem toda frase é oração, porque existe frase que não tem verbo. Nem toda oração é frase, porque existe oração que não tem sentido completo. Há frases formadas por uma ou mais orações, período simples e período composto. Todo período é uma frase, porque todo período precisa ter sentido completo. E as frases sem verbo não comportam análise sintática. Então, se não tem verbo, não é possível que eu faça análise sintática. Quais são os termos essenciais de uma oração? Os termos essenciais de uma oração é sujeito e predicado. Vamos ler aqui a tirinha do Agar para vocês terem uma ideia sobre isso. Helga e eu não nos falamos há semanas. Podem me chamar de molenga, mas decidi dizer algo gentil para quebrar o silêncio. Ele pensou sobre isso. Olá, quando saio jantar, olha a concepção do Agar sobre o que seria gentileza para a esposa. Vamos lá em contexto. Geralmente, uma oração apresenta dois termos essenciais. O sujeito, que é o termo ser ou seres, né, sobre o qual se declara alguma coisa. Então, o sujeito é quem pratica a ação, a gente já falou sobre isso, é o que declara alguma coisa. O predicado, que é o que se declara do sujeito. Então, o que o sujeito faz, o que o sujeito declara é o predicado. Todo predicado tem um verbo, porque lembra que nós falamos que não faz análise sintática sem verbo, que, salvo casos especiais, devem concordar com o sujeito. O que isso quer dizer? Que geralmente, ou quase sempre, o verbo concorda com o sujeito. Retome a oração que você analisou acima, no slide anterior. Helga e eu não nos falamos. O verbo falar está flexionado na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito. O que é constituído de duas pessoas, Helga e o pronome eu, que substitui Agar. Observe. Helga e eu não nos falamos. Sujeito é plural, ou seja, é um sujeito, como vocês já viram na aula passada, sujeito composto. E o predicado com o verbo no plural, concordando com o sujeito. Então, o verbo precisou concordar com Helga e eu, que forma o pronome nós. Então, o verbo fica falamos. Quando a oração está organizada na ordem direta,
sujeito, verbo, mais complemento, mais adjuntos, fica mais fácil a identificação do sujeito e do predicado. Observe, por exemplo, esta oração. Quando sai o jantar, ela está na ordem inversa. Então, como é que vai ficar se colocar na ordem direta? Ela está na ordem indireta ou inversa, tanto pode ser esses dois termos. Na ordem direta, nós teríamos quando o jantar sai. Desse modo, fica mais fácil de identificar o sujeito, o jantar e o predicado quando sai. Vou ficar aqui agora. Como foi dito, o sujeito é o elemento da oração, ser ou seres, de quem se declara alguma coisa. A palavra mais significativa do sujeito é chamada de núcleo do sujeito, que pode vir acompanhado de outros termos. Há sujeitos com um ou mais núcleos. Na tarefa anterior, vocês fizeram sobre isso. Vocês devem ter percebido na correção quais são os núcleos do sujeito. Então, o que eu disse para muitos de vocês? Que o núcleo do sujeito é aquela palavra que do sujeito ela não pode sair, porque se ela sai do sujeito, ele fica sem sentido, ele perde o sentido. Então, observe esta oração do poema de Cora Coralina. A gente chegava, bença mestra, sujeito, o núcleo é gente, então é a palavra mais importante. Considerando essa e outras situações, existem 4 tipos de sujeito: simples, composto, oculto e indeterminado. Há também oração sem sujeito. Vamos ver vamos ver assim caso a caso. Sujeito simples. Observe essas orações extraídas dos versos do poema A Escola da Mestra Silvina de Cora Coralina. A casa da escola, linda é mesma. Quantos de vocês respondem esta chamada de saudades? Na primeira oração, o sujeito é casa, da escola. Casa da escola. Então, nós temos 3 palavras, né? E o seu núcleo é a palavra mais importante, que seria casa. Na segunda, o sujeito é quantos de vocês, então nós temos aí 3 palavras, e o núcleo é quantos, que seria um pronome interrogativo. Nos 2 casos, o sujeito da oração é constituído por um só núcleo, por isso é chamado de sujeito simples. Sujeito simples, somente um núcleo. Sujeito composto. O sujeito composto, observe os sujeitos das orações. Uma delas extraída do Agar, que foi analisado anteriormente. Helga e eu não nos falamos. A segunda. Minha escola primária e antiga mestra me dão saudades. Então, há mais de um núcleo no sujeito de cada oração. Na primeira, os núcleos são Helga e eu. Na segunda, escola, porque é a palavra mais importante do sujeito, e mestra. Então, lá ele tem 2 coisas que dão saudade para ele. Nos 2 casos, o sujeito da oração apresenta 2 núcleos. Por isso, é chamado de sujeito composto. Sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Observação. O sujeito simples e o sujeito composto também são denominados de sujeitos determinados por se acharem na oração. Então, eu consigo identificar esses 2 sujeitos, eles estão expressos de forma visível, então eles são determinados. Sujeito oculto. O sujeito oculto também pode ser chamado de elíptico ou desinencial. Vocês leram no texto anterior. Há orações em que o sujeito não está expresso, ou seja, não está escrito, mas é possível identificá-lo pela desinência verbal ou pela existência em uma oração, por sua existência em uma oração anterior. Nesse caso é chamado de sujeito oculto, implícito ou desinencial, ou elíptico. Observe essas 2 orações extraídas da tira do Agar e do poema de Cora Coralina. Mas decidi dizer algo gentil. Como é que eu sei quem é o sujeito? Pelo verbo, porque quem que decidi? Eu decidi. Então, pela conjugação verbal, eu sei que o sujeito, eu. Tinha já ensinado a uma geração antes da minha. Qual é o sujeito oculto? Ela, porque foi citado anteriormente que era a mestra. Então, ela que ensinou. Então, neste caso, eu sei quem é o sujeito. Ele é chamado, nesse caso, é um sujeito elíptico, porque ele não apareceu.
e então eu sei quem é o sujeito. Ele também é um sujeito determinado. Sujeito oculto ou implícito ou desinicial é aquele que está subentendido na desinência ou na terminação verbal. Há gramáticos que também consideram o sujeito oculto como um sujeito determinado, tendo em vista o fato de ele ser facilmente identificável na oração.